Meu nome é Stephanie, eu sou gestora ambiental, estou trabalhando com comunidades indígenas há mais de 10 anos. E essa minha experiência, ela é extremamente diversa em termos de biomas, de atividades como, por exemplo, dormir na rede pela primeira vez numa aldeia, tomar banho de rio, sentir como que uma mulher que terminou de fazer um artesanato de coco coloca esse artesanato no meu pescoço, ou ainda qual que é a maneira correta de ir caçar ou de ir coletar uma castanha da Amazônia que vai servir para fazer uma receita culinária, que vai servir para um ritual que acontece e reúne todas as pessoas da aldeia, ou então as maneiras diversas de fazer a pesca tradicional. Então, nesse tempo, a minha vida com certeza se ampliou de uma maneira difícil de eu dimensionar e que em cada troca de experiências eu pude aprender significativamente. Bom, atualmente a gente está vivendo um mundo com muitos problemas socioambientais complexos, em que a emergência climática ela é um desafio em quase todos os territórios do planeta. E nesse sentido, existe uma grande dúvida de onde que a gente vai buscar inspiração para poder lidar, para poder enfrentar o que vem pela frente. É uma pauta, sim, do movimento indígena, de que o futuro ele é ancestral, no sentido de que as respostas do futuro elas estão nessa relação ancestral que os povos indígenas têm com o ambiente. E aí, as identidades e as tradições, a cultura de fato, ela precisa ser valorizada nesse lugar de que temos muito a aprender, né, com a maneira como eles lidam com as crianças, a maneira como eles lidam com as pessoas mais velhas, com a educação, com questões de saúde. E isso se tornar uma inspiração para a maneira como nós, que não somos indígenas, vamos enfrentar o que vem pela frente. São vários pontos que me marcam nesses anos de trabalho. É difícil definir alguns, mas tem dois assim que me chamam mais atenção, né? Um deles está relacionado à força das mulheres indígenas, a maneira como elas manifestam essa força através da relação delas entre elas, delas com as crianças, delas com a natureza. E isso me transforma profundamente, assim, de uma maneira positiva, a também ser uma pessoa melhor, assim. Então, as mulheres indígenas, elas têm uma força que é impressionante. E um outro ponto é relacionado à comunicação, ao diálogo, de fato. Então, ao longo desses anos, eu pude ter a oportunidade de visitar várias aldeias em que a maior parte das pessoas não falava português. E esse não foi um impedimento para a gente conseguir se comunicar. Ainda que eu não fosse fluente na língua, né, daquele território, a gente conseguiu ultrapassar isso e, de fato, fazer trabalhos com um impacto muito positivo para as pessoas, para o ambiente, ainda que a comunicação não fosse uma questão. E hoje as línguas indígenas são tesouros, de fato, do nosso país, são patrimônios que a gente precisa valorizar bastante. Bom, o papel das organizações não indígenas, que são parceiras do movimento indígena, é fundamental para vocalizar essa luta, para realmente dar voz, aumentar o som do que precisa ser feito. Então, hoje, né, existem diversos trabalhos, diversas organizações, sejam universidades, instituições de ensino, diversas organizações não governamentais. Tem também secretarias dos povos indígenas no nível estadual, além do Ministério dos Povos Indígenas, a própria FUNAI, que realizam trabalhos sérios e juntam conhecimento científico, conhecimento técnico, conhecimento tradicional e conseguem, de fato, dar essa voz e esse protagonismo ao movimento indígena. Então, em todos os biomas brasileiros, a gente tem trabalhos muito sérios e importantes acontecendo que estão causando impacto positivo nos territórios e, de fato, dando voz a esse movimento indígena que é tão importante no nosso país.